nosso primeiro encontro, a travessia, caminhos de cuidado no luto. Hoje, começamos com o tema O Luto como Travessia. Você pode estar chegando aqui com o coração pesado, confuso ou simplesmente em busca de um espaço onde a dor possa respirar. E esse é o nosso convite: respirar. O luto é uma travessia, um caminho único, pessoal, sem mapa, sem tempo definido. Mas não precisa ser um caminho solitário. Vamos conversar com delicadeza sobre o primeiro impacto do luto, o susto, o vazio, as perguntas sem respostas. Vamos lembrar juntas que não é preciso ter pressa, que cada emoção tem o seu tempo, o seu ritmo. Talvez você escute algo hoje que te traga identificação, ou talvez prefira o silêncio e está tudo bem. O luto não nos divide, ele revela o quanto somos humanos. E nessa travessia, hoje comigo, está a Priscila Almeida, do Trocas Preciosas, minha parceira, e a Eliane Silva, do Instituto Retrovisor. Queremos caminhar contigo, não como quem ensina, mas como quem sente. Bom, é uma alegria estar aqui com vocês, a Adri e a Eliane. Bom, conforme a Adri já comentou antes, né, a Travessia do Luto é uma proposta sensível e verdadeira de partilha de quem vivenciou o luto em suas profundezas. Durante 5 semanas, vamos nos encontrar para conversar sobre as muitas formas que o luto pode tomar e como podemos acolher essa travessia com presença, sem pressa e com amor. Esse não é um grupo de encontros terapêuticos, né, ou que a gente vai tem essa finalidade, mas é um espaço de fala, de partilhas sinceras e palavras que podem tocar e acolher. Eu queria perguntar para vocês, de repente, a gente poderia começar com a Eliane, o que que significa travessia para você? E como que esse olhar para a travessia tem se modificado ao longo do tempo? Seja bem-vinda, Sim, Eliane. obrigada pelo convite, meninas. É uma travessia nada desejada, desde assim que seja um luto por um filho, como é o meu caso. A gente tem aquela ideia de que os filhos enterram os pais, e quando isso se inverte, o sofrimento é muito grande, e o vazio, esse silêncio que você falou, é o que rege, é o que leva mais a travessia, essa travessia. Isso, para mim, assim, o luto ele não termina. Então é uma travessia que eu não vai ter um outro lado desse caminho, nesse sentido, para mim. Cada um tem um conceito. Uma certa vez alguém já me disse que ela passa pelo luto. Eu vivo o luto. Essa é a minha ideia desse novo momento da minha vida. Porque sempre que eu me lembrar do meu filho, eu tenho 2 filhos, né, o mais velho foi o João Vitor, é o João Vitor que morreu. Sempre que eu lembrar dos meus filhos, eu vou sempre lembrar que ele não está mais entre nós fisicamente. Então esse luto vai me acompanhar. Essa é a minha ideia, eu nunca vou deixar de ser uma mãe lutada. O tempo, como já foi falado, ele pode amenizar a dor, ele pode, trazer um tempo ali de você se reconhecer, porque você vai precisar se posicionar diante desse novo momento, mas eu nunca vou deixar de ser uma mãe lutada. Então é uma travessia que eu vou passar o resto da minha vida fazendo, digamos assim. É assim que eu vejo essa questão de atravessar, no sentido da palavra. Eu não me vejo em outro lugar, a não ser neste caminho para sempre. E como tem sido para você, Adri? Eu vou pegar um pouco das palavras da Eliane e eu acho que é isso mesmo. O luto, para mim também, é, é uma travessia. E é uma travessia constante, porque o luto, ele, ele faz essa ponte, né, do que a gente foi antes, de quem estava antes, e ao a gente atravessar essa ponte, a gente vê quem a gente é agora. Mas, apesar de não ter a presença física
né, que no meu caso também é do meu filho mais velho, eu sinto ele tão muito presente. A presença dele é muito forte. Não só porque se parece com o pai ou com os irmãos, ou você, percebe o tom de voz de um filho e você às vezes até confunde com o tom de voz dele, né, mas assim, é um é exatamente isso, uma ponte do que fomos e do que ainda não sabemos ser, porque a gente está sempre se aprimorando no luto. O luto ele chega como uma onda mesmo, né, uma onda que às vezes você está lá no pico, uma hora você está lá embaixo, e não é realmente sobre esquecer, é sobre atravessar, é sobre saber atravessar. Eu acredito que quando a gente fala de luto, a gente fala de morte, ainda é um tema difícil, assim, onde a gente tem poucos espaços ainda, onde a gente pode falar sobre esse tipo de dor, né? E eu tô lendo um livro que é do Frank Ozacek, eu não sei se é assim que pronuncia, mas ele fala que contar nossas histórias e ouvir a dos outros é uma poderosa maneira de obter novos entendimentos e novas perspectivas sobre a vida. E ele fala sobre essa o quanto que é importante a gente contar a nossa história, né? Trazer as nossas lembranças. E aí, pensando que existem poucos espaços, né? Como que vocês lidam com isso, assim, quando vocês contam a história de vocês, é, ou como que vocês vão encontrando essas brechas para que vocês possam expor e ouvir de outras pessoas? E eu acho que eu acredito que esteja muito relacionado também com a aspiração que vocês têm, porque ambas têm projetos que trazem benefício para outras pessoas, né? Que eu acho, eu sempre falo para a Adri que é a, é o florescimento da compaixão, é quando eu consigo transformar a minha dor em compaixão. E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês sobre isso, assim, o projeto de vocês, esses espaços, essas brechas. Eu gostaria de falar, assim, que hoje é muito mais fácil a convivência por conta da internet, você encontra facilmente grupos online para conversar sobre vários assuntos. Ao mesmo tempo que temos o tanto perigo na internet, temos também essa facilidade de se conviver, né, com outros pares. Então eu estou sempre em busca de aprender, para mim primeiramente, para conseguir, fazer essa travessia, fazer esse eu tenho um outro filho caçula de 17 anos atualmente, então também tem essa questão de passar esse, olha, aconteceu essa tragédia, nós estamos nós 2 agora, mas a vida continua, e uma mãe pode ter 10, 20 filhos, nunca vai deixar de, né, preterir um ou outro, e eu amo os 2 da mesma forma, quero o mesmo bem para os 2, então eu vou buscando essas ferramentas pela internet, em grupos aqui onde eu moro agora não posso ainda, mas em Curitiba, por exemplo, eu participei de um grupo em que era misto. Então, vários, quem não era só de mães enlutadas, então era quem perdeu a avó, quem perdeu um pet, um filho, todo mundo se reunia naquele espaço para falar e descarregar, né, sobre as suas dores. E foi um momento edificante para mim, porque a gente está tão acostumado com essa coisa de mãe, ah, eu perdi meu filho, e a gente se fecha nesse mundo, né? E ali não, ali eu pude ver ali como o amor é plural, no sentido, tipo, uma pessoa que perdeu a avó, ela estava tão perdida, tão desamparada, como se ela tivesse perdido uma mãe, ou uma mãe que perdeu um filho. Não existe essa medida, né, de dor ou de amor, não existe isso. Então foi muito bom compartilhar com aquele grupo. E assim, principalmente isso, eu vou me enfiando literalmente assim nesses lugares para que eu possa buscar, porque o luto, como já foi falado, é algo muito velado, tem muito preconceito, muito tabu. As pessoas sabem que vai acontecer com todo mundo, mas ninguém quer falar sobre isso, isola para não acontecer na madeira 3 vezes. Então a gente tem que ser ousada nesse sentido, tipo, tá incomodando, tá doendo em mim, deixa eu ver como eu posso buscar ferramentas para sair dessa, minimizar essa dor, né? Porque isso é o que acontece. Então eu busco assim, eu busco mais online, mas quando tem oportunidade eu vou presencialmente, vou aprendendo. E isso faz parte do meu autoconhecimento também.
Você acaba se descobrindo, vai mudando, como a Adri disse, vai mudando os passos, o que você aprende, isso vai reverberando também no que você pensa sobre essa dor, sobre essa travessia. Então isso é muito importante, mas eu tenho sempre falado, você precisa querer. Claro, a saúde mental no luto é um assunto muito frágil, né, porque nem sempre as pessoas estão com capacidade de falar: "Não, deixa eu ver o que eu posso aprender aqui", não é assim. Cada um tem sua história, seu momento, e a partir do momento que eu consegui ir atrás, é isso tem sido, assim, esse caminho que eu tenho feito. Eu lembro que eu passei, assim, pelo menos os 3, 2016, os 2 primeiros anos, eu fiquei realmente alheia a tudo mesmo. E foi um período que até eu comecei a escrever o livro, que é O Farol e o Barco, que é o meu processo de luto, e nesse período eu fiquei voltada para o livro. O livro foi o meu, vamos assim, o meu desaguar mesmo, sabe, de liberar meu corpo de tudo que eu estava sentindo. E foi em 2018, 2019, mais ou menos, que eu entrei para um grupo, né, de acolhimento, e que também muito parecido com esse que você mencionou, Eliane, que era todos os tipos de luto, né. E ali, no primeiro momento eu fui acolhida, num outro momento eu também comecei a acolher as pessoas, né. E eu acho que foi esse momento que me segurou, que me resguardou de tudo que eu estava sentindo, né, porque ao mesmo tempo que eu conversava com a outra pessoa, existia uma troca ali do outro comigo também. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que eu dava a minha mão, eu também recebia. E isso foi muito importante, porque a gente sabe que o luto ele não é uma linha reta, a gente sabe que ele é up and down, e a gente precisa, assim, de muitas pausas, de muitos reinícios. Foi isso que eu aprendi nesse processo, de aonde eu estendi minha mão e também foi uma mão estendida para mim. E foi um momento de muita presença, é assim que eu vejo esses momentos. Eu fico imaginando que hoje, dentro da nossa sociedade, essa carga do cuidado é muito relacionado à mulher, né? E vocês que têm filhos, tudo, além de cuidar da sua própria saúde mental, da sua dor, tudo, tem esse papel também de cuidar, de ajudar a conter, né, com os filhos de vocês. É, como que como que vocês foram cuidando de si, cuidando da família, né, de vocês, dos filhos? Como foi esse processo? Qual foi o maior desafio nesse processo, nessa travessia? Eu, na verdade, no começo, eu não, como a Adriana falou, eu fiquei bem apática, assim, eu não tinha esperança mais nem de viver, assim, é uma sensação de não preciso mais acontecer nada na minha vida, né, já está tudo anulado. E isso foi um ponto que eu nunca discuti, inclusive, sobre esse detalhe, porque é muito íntimo, mas eu vou aproveitar aqui e contar. Eu, nesse processo também eu abandonei um pouco meu filho caçula, né, eu não tinha condições nem de me olhar, quanto mais olhar para alguém. E com o tempo, obviamente, de me vendo, porque eu fiz o caminho inverso. Eu não comecei a olhar para ele, que é o que a sociedade, né, fala, eu ouvi muito isso: "Mas você tem outro filho, né, seja forte, não sei o quê". Então, assim, era o que se esperava é que eu começasse a olhar para ele, cuidar dele e aí conseguisse seguir. Então eu tive esse tempo, claro, tive apoio da família, mas eu tive que refazer por mim. Então tem sido assim até hoje, né, se não está bem para mim, não acredito que não vai estar bem para ninguém. Essa minha autotransformação tem gerado bons resultados, porque eu vejo ao entorno que tem sido uma vida real, assim, sabe.
Se eu não estou legal, ele entende, ele vê, ele me abraça, mas principalmente como eu tenho e não é nada tóxico, eu tenho tentado estar bem mais vezes, porque eu acredito fielmente em honrar a vida do meu filho, os 17 anos que ele passou conosco, vivendo bem. Eu tenho essa ideia de que se ele tivesse aqui eu ia estar assim, então eu continuo assim, porque ele está aqui. Então é essa parte de eu tive que refazer e agora não volto, não vou, não sei mais viver de acordo com o que a sociedade espera de: "Olha, agrade aqui, agrade ali". Então eu tenho esse projeto voltado para apoiar mães e eu tenho insistido muito nisso. Olha para você, que na verdade, se você for parar para pensar, é o que você pode falar até para outra pessoa jovem, para qualquer tipo de pessoa. Olhe para si, viva, se dê o seu melhor e tudo ao redor vai repercutir, né. Então, isso tem sido meu caminho. Comecei comigo e claro, dei atenção, agora eu entendo. Às vezes eu tenho que puxar o breque, porque eu sou muito de cuidar, eu sou de descascar laranja, ainda continuo cortando maçã, sabe. Então, assim, eu tenho que puxar o freio, às vezes eu falo: "Ei, tá, calma, porque não vai cair na ilusão de que você é super mãe não, porque a mente da gente ela prega muitas peças, né". Tem sido assim. O cuidado transforma a forma como a gente carrega essa dor da partida, né. E eu lembro que eu fiquei muito mais, eh, alerta para tudo, com os outros 3 filhos, né. Alguma coisa de diferente eu já, né, é muito interessante, você fica alerta, parece que o sexto sentido de mãe já é algo muito forte, né. E depois do que aconteceu, ele ficou, assim, é como se ele sempre estivesse lá em cima. Isso de uma certa forma, eu me senti um pouco cansada, porque falei: "E agora? Eu não posso ficar nesse alerta o tempo todo, isso não é saudável para mim e não é saudável para eles, né, porque isso também sufoca". Então eu achei muito interessante, e eu me lembro de momentos, assim, da gente na mesa, ali todos juntos, né, e às vezes escorria uma lágrima. Aí a Gabi, a minha filha, tinha 11 anos na época que o irmão partiu, olhou para mim e falou assim: "Por que que você está chorando?", né. Aí eu me lembro que o pai falou assim: "Não foi nada, né, deixa isso", né, e depois eu fui explicar para ela, né, que naquele momento ali, com todos nós ali, eu senti falta da presença física do irmão, né. Eu fiquei muito alerta no cuidado. Claro que hoje eu não sou mais assim, eu diminuo bastante, eu tenho os cuidados, mas é um cuidado, vamos dizer assim, normal. Essa mesma forma de olhar que você deu, Eliane, eu também dou, né, tanto que o projeto AME "Cuida de si, olhe para si". É exatamente isso, é te dar um olhar de cuidado, porque e essa frase não nasceu assim, eu senti que essa frase veio através da partida dele. Sabe? Cuida de você, olha para as tuas necessidades, olha pelos sentimentos que você tá necessitando e que eles, no momento, não estão sendo olhados, né. Então, o meu projeto AME, que fala da autocompaixão, da meditação e da escuta, é exatamente isso, da gente aprender a olhar pra gente, a até mesmo no momento bom, mas também olhar no momento da dor. Pri, já que você tocou no AME, queria que você falasse mais o que que é o AME, como que ele se deu, como ele iniciou e como ele também foi se transformando, né, ele foi Bom, ganhando um corpo, tudo, do seu canal no YouTube. é como eu falo na apresentação do AME, ele não nasceu de um curso e ele também não é uma formação. Ele nasceu exatamente dessa minha jornada, que tem aí 9 anos da partida do meu filho, mas a jornada que eu comecei a vivenciá-la só tem 7 anos. Então, tudo que eu estudei, tudo que a minha busca dessa para alimentar a minha alma, dessas buscas que foram feitas,
foi exatamente o AME. E quando eu vi, eu busquei a autocompaixão, que é o cuidado por mim. Foi na meditação que eu voltei para mim e me centralizei, e aprendi a me escutar, aprender a escutar o meu corpo. E foi essa busca, que dentro dessa busca, que quando eu vi, eu tinha o AME, né. E aí, quando foi esse ano, eu senti a necessidade de compartilhar ele com outras pessoas, né. Claro que muitas vezes é mais o grupo feminino que é abraçado, né, no AME, mas todos são bem-vindos, e nele eu sinto isso. É algo assim, para mim é algo muito genuíno, né, aonde ao mesmo tempo que eu faço a travessia com outra pessoa, porque geralmente eu faço ela como uma forma de mentoria, ao mesmo tempo que eu estou com a outra pessoa, eu estou caminhando com ela junto, e é como se eu estivesse fazendo também o mesmo caminho de novo, mas com outro olhar, com um novo olhar, né. E é assim que eu vejo o AMI, e aí eu consigo, abraçar outras formas, outras situações que é colocado no AME, né, que é o cuidado, a vulnerabilidade, né, a compaixão, a autocompaixão, e aí eu consigo abraçar esses temas que muitas vezes, por muito tempo, ficou esquecido por nós, principalmente de quem cuida, né. Sim, sim. E Eliane, como que surgiu o Instituto Retrovisor? Eu depois desse tempo inicial vamos dizer, fundo do poço, que eu falo que eu estive tão mal que eu não conseguia nem até respirar, doía na época, eu lembro que eu fui para o cardiologista, que meu coração descompassado e eu pensava que eu ia morrer e tal, aquela coisa. E aí depois desse tempo de reparo físico ali minimamente, eu via muito a questão, o que se falava muito, o que se fala até hoje é que assim, a mãe não viu, a mãe não cuidou, a mãe, porque muita coisa acontece com os filhos, é a carga da mãe, e eu me sentia assim, olha, me sentia invisível, assim, me sentia deixada para trás, literalmente, né, nesse sentido, porque o retrovisor, você não me veio assim com essa questão de olhar, ao mesmo tempo que você olha ali naquele espelho, você olha e vê os que passaram e que estão ficando cada vez mais distante, né, então foi mais um sentido de olhar para si e para quem é deixado para trás. Os nomes dos meus das coisas que eu dou nomes, assim, sempre com muitos significados, assim, não sei, é meio de alma. E aí eu fui mais para esse lado de apoiar as mães mesmo, falar: "Olha, é o que eu tenho", como a Adri falou, isso não foi um curso, foi imposto pela vida e é o que eu aprendi, eu tento passar a minha vivência, porque muitas vezes eu recebo mensagem: "Nossa, mas como você consegue seguir?". Tem várias, né, pontos aí a analisar, o tempo de luto de cada um, que como no começo também não estava bem, nem todo mundo está bem. Tem o que a pessoa leva, carrega ali de carga a mais, por exemplo, eu escolhi viver, eu escolhi continuar por mim, não foi pelo meu filho que ficou, não foi pelo João que se foi, primeiro eu tive que ser por mim, senão eu nem estaria aqui. Então eu vejo muitas dores de mães, assim, que ainda não tiveram aquele aceite. Então esse projeto visa muito falar isso: "Sai daí, no seu momento com amor e carinho, mas se olhe". Porque não, é como o pessoal fala, não vai vir ninguém te salvar, e esse amor que a gente tanto fala, que é do de quem foi, que está aqui guardado e que todo dia leva a gente para algum lugar, ele precisa ser, vivido dignamente, sabe. Eu amei, amo, né, mas eu, quando eu falo eu amei no sentido, quando ele estava entre nós, o meu amor por João é tão grande, que eu não consigo deixar que nenhum tipo de doença ou o motivo me tire essa continuação, sabe. E se eu desistisse ou se eu, tipo, ficasse sem levar essa mensagem para frente, é como se minha alma estivesse falando assim: "É, não fez muito sentido todo esse amor", sabe. Então eu procuro orientar as mães nesse sentido, olhar para elas, claro, mas olhar para esse amor como seguir e honrar mesmo. Então foi nesse sentido que eu
Comecei, mas confesso que é um projeto desafiador, porque todo dia a gente está falando das fraquezas, como a Adri disse. Eu estou ali fazendo o vídeo, não estou pegando nenhuma pauta de fora. Eu estou ali tentando dizer, gente, hoje eu estou sentindo, os bastidores é esse, hoje eu estou sentindo que, olha, eu preciso te contar que não foi assim, foi isso e isso que aconteceu. Aí eu vou lá e falo, claro, hoje em dia tem palavras, né, que você tem que falar em vídeo, tem legendas, tem um monte de coisa, mas na verdade a essência é, olha, acontecer comigo desse jeito, é isso que eu posso falar para você. Então tem sido esse meu apoio. Você falou uma palavrinha aí que realmente eu acho que é a palavra que move uma mãe que teve o filho que partiu, né? É o amor. É. É um amor nosso para com ele, é um amor nosso por nós mesmos e por todos que estão à nossa volta, porque é só o amor que nos movimenta. Sim, Adri, e tem um detalhe bem pequeno que eu sinto muito nas mães hoje, que mesmo algumas com um determinado tempo mais, assim, de já passado de luto, por fato de não se olhar, por fato de não dar atenção a si mesmo, outros sentimentos ocupam esse lugar, que deveria ser só do amor. Então, aí, claro, dependendo da história de cada um, mas aí tem gente que fica na mágoa, na raiva, nós sabemos que são sentimentos que têm que ser trabalhados. E se o amor não for assim, mas aí a pessoa tem que ir lá olhar o que que é o amor mesmo, aquele amor que você sentiu por aquele filho, por esse filho que se foi, por a filha e tal, e botar aquilo como verbo, como ação mesmo, não só como tipo, amor, assim, você se foi, não. Honrar no sentido mais prático. Então, a gente também que apoia tem que ter cuidado, porque a gente olha assim umas pessoas todas muito enraigada, né, em outros sentimentos que não são tão bons, a gente fala: Ninguém pode fazer nada, enquanto ela não esvaziar aquilo, não vai ter espaço para É outra sempre a coisa". partir da gente. Sim, Mas o que eu acho mais bonito é que vocês podem inspirar outras pessoas, porque eu acredito que quando a gente passa por uma dor extrema, assim, é muito fácil a gente cair no lugar de se fechar, onde a gente não consegue ver possibilidade, né? Então, vocês serem exemplos de outras possibilidades, de como a gente pode não negar, mas olhar para aquilo e conseguir sustentando esse amor em como eu gostei muito do que você falou, Eliane, assim, como ação mesmo, né? Como que eu vou agir para continuar honrando a presença de uma pessoa que é tão importante para mim. Então, o quanto que é maravilhoso, assim, ouvir que a dor, ela pode se transformar em compaixão e ela pode beneficiar outras pessoas, porque não necessariamente se vai mudar a história da pessoa, tudo, mas pode ser uma fonte de inspiração, onde a pessoa pode olhar e falar assim, nossa, existem outras possibilidades para aquilo que eu estou sentindo, né? Existem outras formas de acomodar essa dor, existem outras formas de eu continuar honrando a vida, né? O tempo, a dedicação, a relação, tudo que continua passando, só que de outra forma, né? Porque eu acho que honrar e trazer isso como ação é a pessoa continuar existindo, só que de outras formas dentro da vida de vocês. Eu acho que talvez a resposta, muitas vezes ela não é clara, mas tudo bem, aí a gente tem que aceitar o que está chegando, sabe. Se a gente começa a questionar muito, a gente acaba caindo nessa questão de sofrimento, e não dá para ser assim, né. A gente tem que respeitar esse sentir, eh, a lembrança que chega, a sensação, e muitas vezes deixar escutar, escutar e deixar passar, né. E é exatamente o que a gente falou lá no começo, né, a gente atravessa essa ponte. É assim que eu vejo muitas vezes, no caso, o meu processo de luto, né. E a gente atravessa por vários tempos, e por vários tempos diferentes dentro do processo de luto, né. E eu acho que também acredito que aconteça com qualquer pessoa, são várias passagens de tempo.
Eu achei aqui esse é um livro que tem me tocado muito, por isso que eu estou trazendo ele mais de uma vez, assim, que ele fala Cinco Convites, é um professor budista, enfim, profissional, e ele acompanhou centenas, sei lá, milhares de pessoas que estavam passando por cuidados paliativos, tudo, por doenças terminais. E aí ele traz esses convites para a gente olhar para a nossa vida de diferentes formas, e uma coisa que vocês falaram, eu acho que tem muito a ver com isso que ele escreveu aqui, que ele fala assim: quando compartilhamos histórias, relaxamos sobre a necessidade de interpretar os eventos da vida de uma maneira específica. Nós nos abrimos para o não saber e permitimos que a parte mais profunda de nós mesmos apareça. De certa forma, são as histórias de nossa alma que emergem. E aí eu lembrei, quando eu li, eu lembrei muito do seu livro, Adri, que ele fala, né, que toda a poesia que existe de você emergiu, assim, a partir desse momento. Aí ele coloca assim: não podemos alterar eventos passados que nos magoaram, mas podemos mudar nossa reação com o que aconteceu. E aí eu relaciono muito ao projeto de vocês, né? Que a gente não altera o que aconteceu, mas a gente pode reagir de formas diferentes de como que a gente vai honrar. E aí depois eu vou pular uma partezinha, quando observamos nossas reações atuais com compaixão, somos capazes de nos libertar do grilhão de velhas feridas. Podemos influenciar a maneira como pensamos sobre os eventos, agora olhando para as interpretações, mudando as percepções e descobrindo novos significados. Podemos nos conscientizar das memórias que nos prendem e então nos desapegar delas. Contar histórias nos permite recuar e observar o cenário mais amplo. Lembramos coisas de forma diferente e ficamos mais conscientes de detalhes que talvez não tenhamos notado antes. Quase sempre enterrada em uma história antiga está a força que precisamos para aceitar as situações atuais. A cura requer mais do que apenas uma mudança no roteiro, mas relatar ou ouvir uma recordação pode iniciar o processo. E eu achei tão bonito, assim, de trazer, porque eu acho que é muito do que eu consegui, assim, ouvir de vocês e captar, né? Que é olhando, assim, para essa história, olhando para Adriana, né? Antes do acontecimento, como que ela lidava consigo mesma, né? E como que ela precisou se redescobrir, né, depois dessa dor tão intensa, assim como a Eliane trouxe, e a importância da honestidade que vocês tiveram, né? Achei muito comovente, Eliane, quando você trouxe, né, que você não, você ficou apática, assim, essa honestidade, o quanto que isso é importante, né? A gente lidar com aquilo que surge e não com aquilo que se espera de uma sociedade espera da gente mesmo, como que a gente deveria fazer. Ainda mais agora nesse cenário onde a gente percebe que a gente consegue falar mais, né, sobre isso, que é algo que já tem tido mais livros, a gente vê iniciativas de grandes profissionais para falar sobre isso, mas ao mesmo tempo a gente vive de um outro lado essa positividade tóxica que a gente tem que lidar, que a gente tem que ser guerreira, que a gente tem que ser isso, tudo, né? O quanto que isso é desafiador quando a gente está passando por um processo de dor mais intenso. Eu já estava ouvindo que você estava lendo, aí eu fiquei pensando assim que é muito importante a gente lembrar que a gente não precisa consertar a dor do nosso luto, de forma alguma, que é exatamente isso que você falou, da positividade tóxica, né? Ah, você tem que ser positivo, né? Frases que a gente ouve, já se passaram um mês, você ainda está desse jeito, ou se passaram 2 anos, você ainda está no luto, né? Para mim, o luto vai ser para sempre, né? Ele não finda, ele vai estar sempre comigo, né? Então, por isso que eu entendo, a gente não precisa consertar a dor do luto, né? Mas a gente pode acompanhar com presença tudo isso, saber respeitar
o que a gente sente. Saber respeitar os momentos que às vezes, mesmo no meu caso com 9 anos da passagem dele, que muitas vezes a saudade é tão forte, né, que eu paro às vezes o que eu estou fazendo, os olhos lacrimejam, né, e isso acontece. Não vou dizer que acontece todo dia, mas acontece, às vezes bate uma saudade, assim, que ela vai lá em cima, né. Lembra de situações, então quer dizer, então eu eu vejo isso, né, a gente não precisa consertar a nossa dor do luto. Ela é certa do jeito que ela é. Eu lembro do que nós falamos sobre tempo também, que é o que realmente me quando eu olho para trás, meu luto tem 9 anos e alguns meses, vai fazer em 2025, ou em 2026 serão 10 anos, e eu fico pensando, esse tempo, se bem aproveitado, no sentido de olhar, estudar, tentar aprender, tentar dar um passo em relação à vida, ele é o maior aliado, porque eu coisas do João eu vim conseguir ter acesso, abrir coragem mesmo, tem coisas que há 2 anos eu olhei, tem coisas que ano passado eu olhei. Então, assim, respeitando o meu momento, eu conseguia fazer isso antes? Não. Até hoje eu não abri a certidão de óbito. É uma coisa que eu me recuso a ver, sim, porque por muito tempo eu lidei com a certidão de nascimento, assim. E aí tem lá, né, todos aqueles dados lindos e maravilhosos, o horário da nascimento e tal. Então esse momento eu ainda não sei se isso vai ser importante para mim também. Então sempre que precisava do documento, eu repassava o arquivo sem abrir. E assim, como a Adriana falou, por mais que alguém queira falar alguma coisa, eu não tenho que você se culpar e tentar consertar isso, porque o certo seria isso ou aquilo, não. Dentro de mim as coisas têm que se resolver como eu consigo. Eu acho que se todo mundo tivesse esse tipo de atitude, cada vida acho que seria um pouquinho mais direcionada para o melhor, porque, como a Priscila falou, a gente vive muito no que a sociedade espera. E não tem que ser assim, tem que ser como você dá conta, seguindo, buscando, mas tem que ter ali o teu limite, tem que ter o teu olhar. Então, e outra, o mundo não está preparado para sentimentos genuínos, assim, então eu não compartilho com todo mundo isso sobre a certidão de óbitos do João ou outro detalhe de coisas porque não é todo mundo que está preparado para ouvir. Nesse sentido, estou começando a abrir mais, porque meu tempo de compartilhar, eu acho que chegou. Eu teve esses anos aí que foi mais um tempo de reconstrução, e agora é um tempo de divisão, de dividir essa minha caminhada. Então, eu tenho falado, há um tempo atrás, mas eu já estava em lágrimas, em prantos, assim, porque você não elabora, né, tudo de uma vez. Então, eu acho importante isso, você se respeitar. Então, cobranças, gente, tem palavras que eu já aboli há muito tempo, né, nessa caminhada. Eu acho que o respeito do tempo do nosso luto é muito importante. E nós temos que fazer isso, né, e o outro de uma forma ou de outra também tem que respeitar isso. A gente está chegando ao final. Queria muito agradecer, assim, a partilha de vocês, a honestidade, a confiança também em partilhar, questões tão íntimas, assim. E eu sinto que pode beneficiar muitas pessoas, não só aquelas que passam, ou passaram, ou vêm passando, né? Porque se o luto é algo que não tem, essa travessia não tem fim, não tem um outro lado, né? Que vão beneficiar essas pessoas. E aquelas que não passaram, porque eu acho que tem muitas sutilezas assim que a gente consegue prestar atenção e a gente não precisa passar por uma dor para a gente pensar que o quão é importante a gente olhar para as nossas emoções, a gente se questionar se aquilo que a gente está fazendo faz sentido ou é para
agradar, talvez um pensamento de que se eu agradar aquilo que se espera, eu vou ser mais feliz e de repente não faz sentido, enfim. Acho que vocês trouxeram elementos muito preciosos, profundos, então eu queria agradecer muito a, a alegria em ouvi-las. E até é estranho a gente falar, né, a alegria, né, numa questão de dor, mas no sentido de apreciação, de ter realmente essa oportunidade de ouvir, vocês e testemunhar, principalmente o trabalho que vocês fazem, assim, para transformar essa dor em realmente compaixão, que possa auxiliar outras pessoas para que elas possam fazer essa travessia com honrando, né, o tendo o amor como ação, que eu acho que diz muito sobre a Bell Hooks, né, que ela fala, tipo, a perspectiva do amor, mas o amor como ação mesmo, como a gente pode seguir honrando a nós mesmos e aqueles que a gente ama. Eu queria agradecer vocês. Obrigada. Eu que agradeço. Tem sido momentos potentes, é como eu falei antes, a gente dividindo a nossa. Já tem essa frase, né? Nossa dor, a gente acaba ampliando mais e mais ainda o amor, o próprio e com o próximo. Então, eu agradeço muito, estou muito honrada em estar dividindo isso com vocês. A gente que fica feliz. Eu acho que a gente é uma forma da gente validar, os nossos sentimentos, né, de tudo que nos perpassa, né. Eu acho isso muito importante e estar aqui, né, não só com a prima, mas estar contigo, é uma forma realmente de validar os meus sentimentos. Obrigada, obrigada, Pri. Obrigada. Você acaba de escutar a nova série do podcast Trocas Preciosas, chamada A Travessia, Caminhos de Cuidado no Luto. Esta série se dará no mês de setembro e início de outubro, contando com a participação principal de Adriana Oliveira e Eliane Silva, além de outros profissionais da área da saúde mental. Elaboração do conteúdo e roteiro, Adriana Oliveira. Participação, Eliane Silva e Priscila Almeida. E edição, Adriana Oliveira. Até a próxima semana com esta nova série importante chamada A Travessia Caminhos de Cuidado no Luto, com mais um episódio.